Hoje para falar sobre um jogador que a torcida do Goiás já pediu bastante aqui no maior do Centro-Oeste e nesta última quarta-feira, melhor dizendo, teve o seu contrato rescindido no Cuiabá, que é o meia Rodriguinho, aquele mesmo ex-Corinthians, América Mineiro, 35 anos de idade atualmente e tinha vínculo com o Cuiabá até o final do Campeonato Brasileiro, ou seja, até o final do mês de dezembro. Nessa atual temporada de 2023, foram 12 partidas no total, 3 gols marcados e 2 assistências. E o próprio último jogo do Rodriguinho pelo Cuiabá, né, melhor dizendo, foi justamente contra o Goiás na Serrinha, participou de 4 minutos. Antes disso, ele havia feito 90 minutos, né, titular no jogo de volta contra o Vila Nova nas quartas de finais da Copa Verde, participou daquele duelo. Dos seus 12 jogos nessa atual temporada, 7 deles como titular, porém entrou, né, em acordo com a própria diretoria do Dourado para a rescisão do seu contrato ainda antes, né, do começo do Campeonato Brasileiro. Esse nome já foi bastante especulado pela torcida do Goiás, né? Que eu saiba, eu nunca vi nenhum tipo de interesse da própria direção do Verdão para contar com o jogador, muito por conta da parte financeira, né? Eu não consegui precisar certamente o valor do Rodriguinho lá no Cuiabá, porém essas equipes são muito exageradas no pagamento de salário. Pode ter certeza que no Cuiabá ele deve ganhar no mínimo mesmo 150 a 200 mil reais mensais. Não me surpreenderia se ele recebesse algo de 250 ou até mesmo 300 mil lá no Cuiabá. É óbvio que se ele for continuar aqui no futebol brasileiro, vai ter que reduzir drasticamente a sua receita, até mesmo porque o Cuiabá ele está numa prateleira, obviamente, na Série A, assim como o Goiás, o Curitiba, o América Mineiro, de permanência, né, na primeira divisão. Então, ele descer um nível inferior a isso, se não arrumar outro clube na Série A, terá que ser na Série B do Campeonato Brasileiro e, consequentemente, também com a redução salarial. Eu, para ser bem sincero, com a chegada do Guilherme, eu não gostaria de ver, por exemplo, o Rodriguinho aqui no Goiás, muito porque desse jogador assim, um pouco mais velho, um pouco sem ritmo, digamos, desta maneira, apesar que o Rodriguinho fez, né, 7 partidas, como eu falei para vocês aqui, como titular nessa atual temporada lá no Cuiabá, porém, por ser esse jogador mais experiente, mais rodado, eu deixo essa função com o Guilherme Marques, que também precisa, né, do seu tempo de adaptação aqui no futebol brasileiro. Se for para procurar um outro camisa 10, o que eu acho que é sim uma intenção da direção esmeraldina, até mesmo porque, por exemplo, o Lucas Mugni, né, o argentino do Bahia, já foi procurado, mesmo com esse acerto do Guilherme, né, vou deixar esse vídeo também na tela final. Então, acho que uma procura de um jogador mais jovem, até ali uns 32, 31 anos de idade, que esteja bem fisicamente, atuando com maior frequência e, obviamente, não receba tão alto assim. Como eu falei, o Rodriguinho possivelmente, se acertar com outro clube aqui do futebol brasileiro, terá que reduzir, né, os seus ganhos, né, na sua nova equipe. Porém, acho que nesse momento, com a chegada do Guilherme, não seria um nome que me agradaria, não, até muito por conta, né, do seu desempenho recente lá no Cuiabá. No ano passado, em 51 partidas, né, pelo Dourado, foram 13 gols marcados e 2 assistências. Na Série A do Brasileirão, 33 jogos, 3 gols e 2 passes para os seus companheiros, até que foi mais titular do que reserva. Pode deixar sua avaliação aqui embaixo nos comentários sobre o Rodriguinho. Vale lembrar que também ele já trabalhou com o técnico Guto Ferreira, né, nos seus tempos de Bahia, jogador bem experiente, rodado, né, já passou aí pelo Corinthians, pelo Cruzeiro, pelo Grêmio, pelo América Mineiro, ABC, Bragantino e muito mais. Futebol também do Egito, né, o Pirâmides em 2019 e também no Al Sharjah dos Emirados Árabes na temporada de 2020.